Seja muito bem-vindo a mais um episódio de eumarca.pt, um podcast direcionado para empreendedores, marcas e comunicadores natos. Hoje vamos ter um especialista de marketing digital, mas ele não vem partilhar só marketing. Ele, para além de especialista, ele é um empreendedor e um intraempreendedor nato que adora café e hoje em dia mais conhecido também pelo café. Já sabes quem é que é? Fica connosco no próximo episódio e se ainda não subscreveste o canal, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Márcio, um dos meus convidados favoritos, não porque percebes alguma coisa disto, para mim, mas porque me tocas cá dentro, ou seja, és uma pessoa muito querida para mim e eu tive uma jornada de crescimento muito próxima de ti e eu fui acompanhando o teu crescimento junto do meu crescimento também, e tivemos aqui alguns momentos de parceria, tivemos aqui alguns momentos de partilha, de proximidade, e eu acho isto muito giro dentro do nosso percurso profissional e pessoal. E Verdade. por isso é sempre, para mim, um gosto, um prazer, uma satisfação ter-te sentado nesta cadeira como um dos convidados especiais aqui do meu podcast. Obrigado. Eu quero começar, porque eu duvido que muitas pessoas o saibam. Claro que eu não te vou enterrar aqui a nível pessoal. Calma. Por favor. Não te preocupes. Mas eu também não sou um Zé Coitado. Daniel Oliveira tem cuidado. Porque eu sou capaz de... Aquela lagrimazita. Pode dar? Pode dar. Estava preparado. Eu sei. Por isso é que vieste branco, não se nota tanto. Eu percebi. Mas a primeira pergunta é: onde é que isto tudo começou? Remetendo aqui à tua infância. Porque eu acho que muitas pessoas não sabem de onde é que o Márcio veio. E eu gostava de passar um bocado por aí. Ok. Essa é uma pergunta gira que tipicamente não é colocada. E a verdade é que eu costumo dizer que isto tinha tudo para correr errado. Porque o Márcio é filho de duas pessoas do Norte, em que ela é empregada doméstica, a minha mãe, ele trabalha na construção civil, o meu pai, e quando viemos para Lisboa, viemos ali para a periferia e sempre muito ligado àquilo que era a componente do trabalho, estás a perceber? A componente de meter a mão na massa, a componente do fazer acontecer. E isso acabou por se traduzir um bocadinho naquilo que foi sendo o meu crescimento. Ou seja, já na escola, em tenra idade, eu gostava muito de aproveitar algumas oportunidades para fazer alguns trocos extra. O que é que eu quero dizer com isto? Um amigo meu tinha uma Game Gear e eu pedia-lhe a Game Gear ao fim de semana, pagava-lhe 2€ e depois durante o fim de semana alugava a amigos meus durante 1 ou 2 horas para ganhar alguns trocos. Acho que a malta na altura já lhe chamava, não sei, se estivéssemos lá hoje chamar-lhe-íamos empreendedorismo, eu chamava-lhe fazer uns trocos para jogar. Deixa-me só pôr aqui uma nota de rodapé. Game Gear era um jogo. Só para aquela malta que está a ver isto e que não percebe nada, Game Gear era um jogo portátil, uma consola portátil. Depois as coisas foram evoluindo. Tive um percurso super normal, tive uma jornada super natural. Nunca fui um aluno brilhante, nunca fui um elemento de grandes notas, mas na altura que chega para ir para a faculdade, há uma decisão que eu tomo, que é: gostava de ter a experiência de estudar fora. E porquê? Porque senti que isso poderia ser uma grande vantagem para, além daquilo que tu aprendes, também ganhar um bocadinho de bagagem de mundo, ok? Era filho único, sempre estive ali muito próximo daquilo que era a proteção dos pais, e então vou estudar para a cidade da Guarda, e aí ganho muito esta visibilidade de mundo, ganho muito esta experiência de estar sozinho. Foi aí que comecei a ter os meus primeiros trabalhos, durante 3 anos como barman, para ajudar a pagar os estudos, e então há aqui este primeiro contacto com o mundo do trabalho, gerar receita, guardar o dinheiro. Depois termino a minha licenciatura, cá entre nós pouco ou nada serviu, licenciamento em comunicação e relações públicas, quer dizer, nada a ver. Regresso e... O homem dos números. Nada a ver. Regresso e percebo, andei 5 anos a estudar para nada, foi fixe, porque andei na Tuna, fiz Erasmus,
Lá está, ganhei mundo, estás a perceber? E essa parte foi muito fixe. Depois, quando regressei para Lisboa, rapidamente comecei a perceber a necessidade de ter experiências profissionais, rapidamente comecei a ter a necessidade de ganhar bagagem e comecei pela área comercial, numa empresa de materiais de construção. Depois saltei para uma empresa de comunicação digital, depois estive envolvido em empresas que vendiam espaços publicitários de revistas, depois trabalhei na área do setor automóvel, enfim, é muito agir quando tu olhas, o meu percurso ele foi muito aleatório, nunca foi planeado, nunca foi agora vou seguir isto para depois alcançar isto. Não, zero, nada a ver. Basicamente tive numa perspectiva de áreas, área comercial, área de marketing digital e e-commerce, que é onde estou hoje em dia. Depois, em termos de empresas da área do retalho, materiais de construção, formação, e depois trabalhei tanto do lado do cliente como do lado da agência. E quando tu olhas para isto é um mix muito giro, que é uma percepção de amplitude de pensamento estratégico, de análise, casar estas necessidades entre aquilo que é as necessidades do cliente, as necessidades de uma empresa, e depois gerar resultados na componente comercial, que é a componente de geração de leads, seja depois na componente do marketing, como te promoves, até depois na componente transacional, que é muito o componente do e-commerce. E o long short story é isto, ou seja, um percurso super normal, de alguém que nunca planeou muitas coisas, mas isto depois foi-se casando e bom, estamos aqui a conversar. É que um bocadinho o standard europeu, não é? Tu tens a escolinha, depois da escolinha passas para a secundária, depois da secundária passas para a universidade, depois da universidade, quem faz Erasmus faz, quem não faz vai para o mestrado ou as suas primeiras experiências, certo, ou um estágio. Portanto, acabas por estar muito dentro do standard europeu. Mas isto fruto de famílias humildes, vamos colocar assim, nem sempre é fácil dar este passo de querer, vamos pôr o rótulo, ser alguém, não é? Porque muitas das vezes é mais fácil seguir as pegadas, o teu pai estava na parte de construção civil, é mais fácil, se calhar, o Márcio ir ajudar na obra, do que propriamente o Márcio dizer assim, não, eu quero estudar, quero seguir o standard europeu. Como é que foi este clique, esta tomada de decisão de... Não, veio de ti, veio dos teus pais na altura, foi muito os pais, não, o meu filho tem que... Olha, é curioso que da minha família, quer do lado da minha mãe, quer do lado do meu pai, eu fui o primeiro a entrar na faculdade. Ok? Porque quando eu olhava à minha volta, eu entendia que se eu não tiver outras armas, se eu não tiver outras ferramentas, ok? Muito provavelmente este vai ser o meu percurso. Ou seja, nada contra, mas o que eu quis tentar entender foi, ok, o que é que me vai acontecer se eu decidir ter aqui outro conjunto de competências para que depois o mercado de trabalho olhe para mim de outra maneira. E foi isso que me fez seguir a faculdade, ok? Na altura, tu não tinhas esta amplitude de empreendedorismo, tu não tinhas esta componente de valorizar o erro, tu não tinhas esta perspectiva de que o padrão era aquilo que iria funcionar. Não tinhas nada disto. E então foi um bocadinho nessa visão. Bora lá tentar adquirir aqui mais algumas ferramentas. E foi um bocadinho desafiante, porque na altura, para os meus pais, mas porque é que vais ter que trabalhar? Dava-me jeito de ter mais um empregado na obra para me ajudar, e depois até ficas com o trabalho do pai. E eu disse, isso eu já tenho garantido, deixa-me tentar testar, estudar fora. Mas foi aqui um bocadinho desafiante, porque lá está, havia um modelo, uma crença de que, se tu fizeres isto, é o caminho certo. E é muito curioso que eu hoje conheço amigos meus, que lá está, cujos pais também tiveram esta jornada, e o caminho deles é: eu estou a fazer exatamente o que o meu pai estava a fazer há 20 ou 30 anos atrás. Sou empreiteiro, faço exatamente o mesmo tipo de abordagem, nada contra, atenção, mas tu não consegues entender que existe mais para lá. E eu tomar a decisão para ir estudar, naquela altura, com 18 anos, foi um mix de quero sair de casa, quero conhecer um pouco mais do mundo, e 2, eu sei que estas ferramentas
lá na frente me vão ajudar a tomar outro tipo de caminho e rumo. Aí foi um bocadinho por aí. Tendo por a base que isto já para ti já era um desafio, tomar essa postura e adotar, e tendo tu também uma base de crescimento modesta, quais é que foram as capas que tu tiveste que usar, ou as máscaras que tiveste que usar para primeiro parecer, seja por via externa, seja pela família, para depois seres? Sabes que sempre existiu esta percepção de que esta é a base que eu tenho e não me vou distanciar e afastar dela, ok? Ou seja, uma mãe doméstica, um pai da construção civil, ambos com a 4ª classe, vindos do norte, eu sempre aceitei muito bem e nunca tive medo de os esconder, e em termos de capa, até porque existiam ali valores muito importantes e que para mim faziam muito sentido. O caráter, a honestidade, o trabalho, a humildade, sempre foram valores para mim intrínsecos que os meus pais me entregaram e que sempre fizeram sentido levar lá na frente. Mas é curioso que na altura, quando entras na faculdade, existe sempre uma tendência de às vezes tu empolares um bocadinho de onde é que tu vinhas. E então eu não dizia que o meu pai trabalhava nas obras, eu dizia que o meu pai era empreiteiro de construção. Estás a entender? E isto às vezes dava-te aquela sensação. Terminologia. Trocar ali a É terminologia. uma questão de ângulo, Perspectivas. por assim dizer. Até que há uma altura que quando eu regresso da faculdade, passado 3, 4 anos, estoura a crise no imobiliário, ok? E pá, a minha família passa ali por alguns desafios, o meu pai perde algumas, não quase todas as empresas do setor da construção, e ele vê-se obrigado a tomar outro caminho. Bem, basicamente, e isto é mesmo muito curioso, o meu pai basicamente foi obrigado a ter que agarrar no carro e à noite ir aos caixotes do lixo ver se a malta lá tinha micro-ondas, máquinas de lavar, frigoríficos. E eu andei com ele à noite, isto era muito engraçado, andei com ele à noite, em que nós íamos buscar isso, desmontávamos as coisas todas e depois íamos vender às catas para ganhar dinheiro. E durante um ano praticamente isto foi o que aconteceu. À parte de eu também ter que dar algum dinheiro do meu salário para ajudar. E isto ajuda-me a validar uma coisa, que é jamais em tempo algum ter medo de demonstrar as origens de onde sou, de onde vim e a relevância que é as tuas raízes. Porque eu acredito muito na componente de raiz, não gosto muito da palavra âncora. Ambas prendem, mas de perspectiva diferente. E então, a partir daí, comecei a olhar muito mais para estes valores como algo que me faz sentido partilhar, deixando esta parte do parecer para depois ser, e está tudo bem. E falaste aqui duas coisas importantes, não é? Que é a raiz e a âncora, porque uma nutre, a outra estagna. E é engraçado essa perspectiva, que é a âncora não te vai deixar andar. Vais andar ali, à volta, e vai-te fazer parar naquele sítio. Dali não sais. Enquanto que a raiz vai-te nutrir para tu continuares a crescer, para tu dares frutos, flores, depende do que for. 100% de acordo. Sim, corta aí, isso é uma boa equipa. Já sabem, isto aqui é uma boa dica. Temos que dar esta nota. Diz-me uma coisa, Márcio, qual é que foi o maior ensinamento que tu retiras da parte familiar? Eu diria que o maior ensinamento, por um lado, é o poder da palavra família, ok? E a capacidade de união que existe como potencial de superar os obstáculos que tu tens, ok? Este foi o primeiro, e o segundo foi o significado da palavra trabalho. Mas aqui com um twist, que foi, durante muitos anos, fruto deste ecossistema, foi muito passada a componente de trabalhar muito, ok? Aquela força do trabalho braçal, e de facto isso é uma realidade, e tu quando estás envolvido num projeto, quando estás a desempenhar uma tarefa, tu tens de ter muito esta componente, mas ao longo do tempo houve uma evolução, ou seja, sim, isto é importante,
mas a forma inteligente como tu trabalhas também é brutalmente valiosa e muitas das vezes é ela que te permite escalar e crescer. Então, a força do trabalho e esta capacidade evolutiva de o transportar no Work Smart, ok? É também um segundo ensinamento. E o terceiro grande ensinamento que eu tenho é a palavra caráter, estás a entender? Ou seja, quando tu olhas para alguém, o caráter da pessoa diz muito aquilo que ela é e diz muito aquilo que ela tem, estás a perceber? E o caráter de um homem e o caráter de uma mulher é, no meu entender, uma das palavras mais fortes que também tive. Então, família, trabalho e caráter são talvez 3 grandes palavras que eu tenho de ensinamento familiar. Ok. Ligado aqui um bocadinho mais à área profissional, tu tiveste muitos projetos de freelancer, tiveste e continuas a ter os teus projetos, seja de interno de uma empresa, subcontratado, contratado. Quais é que são os principais ensinamentos que tu tiras desta jornada profissional? Olha, eu comecei a fazer freelance por um conjunto de pressupostos. O primeiro foi acelerar conhecimento. Ou seja, quando eu trabalho para clientes que têm necessidades diferentes, ou seja, fazes freelancer para uma empresa do setor automóvel, fazes freelancer para uma barbearia, automaticamente tu aceleras o conhecimento. Ou seja, tu aceleras competências e tu aceleras o desenvolvimento de skills. E isso é extremamente valioso depois quando tu transportas para a componente profissional. Porque é desleal quando eu tenho alguém ao meu lado que só desenvolve competências das 9 às 5 versus alguém que depois, das 9 à meia-noite, está a desenvolver competências em multiprojetos. A caixa de ferramentas ela é muito superior. Então eu comecei a desenvolver freelancer muito por causa disto. Em segundo, também para ampliar networking. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu estás exposto a vários projetos freelancer, tu conheces várias áreas de negócio e tu conheces vários perfis. E ao longo do tempo, isto dá-te uma rede muito interessante para que tu depois possas, de alguma forma, tentar capitalizar, seja porque vai gerar valor, tenho um projeto que não o posso ter, mas vou-te entregar esse projeto para que tu o possas levar, assim, tu estás a gerar valor. Depois, porque tu podes capitalizar com potenciais sinergias. Tens um projeto em que há aqui uma necessidade muito concreta e o outro projeto que tu estás a trabalhar pode suportar aí. Então também fiz por isso. E em terceiro lugar, pelo gerar de receita. No final do dia, isto é giro, é com números. E o facto de tu conseguires acelerar também o teu income permite-te tu depois conseguires, da melhor forma, capitalizares a forma como investes. Ou seja, então, eu costumo dizer em tom de brincadeira, ok, o que tu ganhas das 9 às 6 paga-te as despesas, mas o que tu ganhas das 6 à meia-noite ajuda-te a crescer e ajuda-te a construir um império. Então foi muito isto, sabes? Ok, há ali uma dada altura que as coisas começam a ficar um bocado baralhadas, mas o freelancer foi muito com este objetivo. Ok. E do ponto de vista de formador e professor académico, universitário, quais é que foram os principais ensinamentos que tiraste? Estamos só a tocar aqui em três eixos completamente distintos, mas que eles estão muito alinhados com com aquilo que é a tua marca. Olha, eu começo a dar aulas por uma oportunidade. Ou seja, e isto é muito engraçado e eu vou-te contar esta história. Eu fui convidado para dar aulas no ISVOGA, ok? Uma faculdade a norte, para substituir uma professora. E eu fui convidado para dar essas aulas, essas 8 horas, e no final das aulas eu identifico uma oportunidade, ok? Na altura a cadeira era publicidade online, anúncios de Facebook, anúncios de Google e por aí fora, e eu identifico uma oportunidade, que era, não se abordava, de acordo com o conteúdo programático, anúncios de LinkedIn, não se abordava anúncios de YouTube, e eu no final, identificando essa oportunidade, sugeri à coordenação, olha, esta cadeira podia ter um maior potencial se em vez destas horas tivessem mais 4 horas e abordassem estes módulos, acho que a turma iria ganhar muito. Esta sugestão foi aceite. E long short story, eu depois acabei por ficar com a cadeira, porque depois a professora, quando regressou, acabou por não ter estas skills
nesta componente, então foi muito interessante. Então eu começo a dar aulas assim, ok? Depois, o grande motivo para começar a dar aulas foi perder um bocado a timidez e ganhar algumas competências de oratória. Então eu estava a tentar aportar valor, entregar conhecimento, com base naquilo que aprendia como freelancer e no meu dia-a-dia de trabalho, e tentava capitalizar como uma nova fonte de receita. Mas principalmente para perder vergonha de falar em público. Depois, ensinou-me também a ter aqui uma grande capacidade de oratória, pensamento, estrutura de raciocínio e clareza na partilha. Em terceiro, ajudou-me também a ter aqui esta capacidade de lifelong learning. Tu, quando estás exposto a uma turma de 30, 40 pessoas, são 30, 40 visões do mundo completamente diferentes da tua. Portanto, é super normal. Há uma mão que se levanta e diz como é que faz isto, e tu dizes vou ter que entender como, ok? E isto demonstra que tu não sabes tudo e tu tens que ter um mindset de aprendizagem contínua. Então estes foram os 3 grandes ensinamentos que eu retiro e tenho vindo a retirar desta experiência enquanto professor universitário, formador e por aí fora. É engraçado, tu falaste de uma coisa que é da parte de freelance e profissional, que é o networking. E o networking vai-te permitir o quê? Abrir portas, está tudo certo. Mas não só. Existe também uma imagem digital que deve ser construída para que eu possa chegar a um mercado que às vezes o networking não chega, ou que não consegue o networking por si só exponenciar como o digital à data de hoje consegue. De uma forma simples, um conteúdo, se calhar eu para conseguir que a minha rede de contactos me faça alcançar 100 pessoas novas, eu basta pôr um conteúdo numa rede social e no mínimo dos mínimos eu vou chegar a 100 pessoas. Certo. Torna tudo muito mais simples, mais fácil, mais rápido e mais prático. Neste caso, quem te segue e quem te conhece sabe que a tua rede, o teu bebé é o LinkedIn. Ou seja, foi aqui uma decisão tua, não estás muito presente nas outras redes por opção, mas estás consistentemente presente no LinkedIn. Qual é que foi o trigger para tu vires para o LinkedIn e começares a ser consistente nesta rede? Olha, o LinkedIn, ele de facto foi um gerador de oportunidade. Ou seja, numa fase inicial e muito embrionária, foi dali que veio a primeira interação que gerou numa consequência de um projeto, nomeadamente um convite para dar aulas, desta partilha que fiz anteriormente. E eu senti, ok, há aqui uma oportunidade. O que é que acontece se eu conseguir explorar? O que é que acontece se eu conseguir entender os princípios? Seja, como é que tu trabalhas bem o teu perfil, como é que tu produzes conteúdos, como é que tu interages com a tua rede, ou seja, como é que tu tiras potencial das interações nas publicações. E então isto fez-me mergulhar no LinkedIn. Depois, no meu entendimento, tu hoje em dia tens um desviar muito grande da atenção, ok? São muitas redes com diversas opções, com diversas intenções, e a verdade é que tu não consegues meter profundidade e aplicar energia em todas elas. E no meu ecossistema, eu percebi que o LinkedIn era aquela que me trazia muito mais resultados. E isso fez-me, por um lado, por ter entendido que, ok, organicamente eu consegui gerar aqui uma oportunidade. Boa, então o que é que vai acontecer se eu trabalhar isto? Então comecei a meter muita energia no LinkedIn, por um lado, numa partilha de conteúdos que não são, diria eu, conteúdos muito de geração de like, ok? Porque eu procuro partilhar perspectivas sobre a minha área de atuação, nomeadamente e-commerce, procuro partilhar pensamentos e reflexões sobre projetos em que vou estando envolvidos e desafios do dia-a-dia que vou encontrando, como é que eu consigo tirar uma determinada monitorização através da ferramenta do Google Analytics. Portanto, tem aqui algum cariz técnico e alguma profundidade, mas que, ao mesmo tempo, me ajudam a posicionar enquanto autoridade, seja lá o que isso for, e referência, seja lá o que isso for, dentro de uma determinada área. E isto permitiu-te também ampliares a tua rede de contactos, conseguires ter interações com profissionais da área para novos projetos, novos parceiros,
convites para dar aulas, convites para eventos. Ou seja, quando eu apliquei energia com um bom planeamento, um bom entendimento de como é que a plataforma funciona, uma boa estratégia de conteúdos, de forma consistente e regular, eu comecei a gerar resultados. E esses resultados materializaram-se em convites para dar aulas, convites para eventos, convites para produção de conteúdos. E isto acaba por ser, ao dia de hoje, a principal âncora naquilo que é a minha estratégia enquanto marca pessoal no ecossistema digital. É uma rede única, verdade, poderia ampliar talvez para outros canais, mas o ponto é, eu consigo ter boa profundidade aqui, eu consigo trabalhar estrategicamente naquilo que é a minha abordagem e posicionamento, e lá está, tem-se mantido como rede preferencial. Falaste de uma palavra interessante que é a tua estratégia. A estratégia? Pronto, um conjunto de palavras. A tua estratégia. Como é que à data de hoje está a funcionar o LinkedIn do ponto de vista de plataforma, do ponto de vista de usabilidade, de algoritmo, e qual é a tua estratégia à data de hoje no LinkedIn? Olha, o LinkedIn tem passado por alguma transformação naquilo que é a abordagem. Ou seja, está muito mais visual, ok? E está muito mais humano, se assim quiseres dizer. Ou seja, tu hoje quando entras na rede, tu entendes que é super normal alguém partilhar uma participação numa maratona, alguém partilhar uma reflexão sobre parentalidade, ou seja, há uma maior humanização daquilo que é a presença dos profissionais. Não é certo, não é errado, é o caminho que a plataforma está a seguir. Complementarmente, também está muito mais orientada para conteúdos visuais, em que efetivamente o vídeo tem muito mais relevância e impacto, e isso obriga a que tu tenhas também uma visão de como capitalizares isto, ok? Então, em termos estratégicos, atualmente os meus conteúdos começam a ser mais curtos, ok? E mais orientados para vídeo, em que eu partilho ali algumas experiências de como configurar uma determinada ferramenta, como potencializar uma determinada especificação de uma determinada ferramenta. Trabalho muito mais a produção de conteúdos em formato carrossel, em que dou a visibilidade seja de case studies, em que dou a visibilidade de tutoriais e tento entender a consistência que consigo dar. Ou seja, não é produzir por produzir, só porque agora tem que ter ali o algoritmo a mexer, é eu conseguir encontrar uma consistência e uma regularidade na minha produção. E à data de hoje eu consigo ter uma consistência de 1 a 2 publicações por semana, de forma a trabalhar. E o que passei a fazer foi também ampliar a abordagem. Hoje em dia é perfeitamente normal eu partilhar uma reflexão sobre um livro que estive a ler. Ou seja, quais é que foram os ensinamentos que eu retirei daquele conteúdo que li e de que forma é que os correlaciono com o meu dia a dia. Então são aqui alguns exemplos de como é que atualmente eu estou a olhar para a plataforma e estou a tentar utilizar a plataforma, lá está, manter o networking e reforçar a minha autoridade enquanto profissional da área. Não só a profundidade técnica, mas a profundidade de Márcio também. O que é que o Márcio gosta, o que é que o Márcio faz, qual é a visão do Márcio acerca das temáticas XY. Exatamente, e isso muito numa ótica, se quiseres utilizar a componente de rúbrica, que é as reflexões que eu faço sobre livros que leio. Então tu deixas a componente técnica, ok? Como é que tu configuras, como é que tu parametrizas, mas é mais, ok, qual é que foi o impacto que aquela frase teve em termos de interpretação. E ao mesmo tempo também existe aqui uma intenção de começar a deixar esta componente de Márcio técnico, Márcio geek, ok? Para evoluir para a componente Márcio pensador estratégico, Márcio pensador estratégico, mas com uma boa dose de aplicabilidade prática, e transitar muito mais na parte de e-commerce no dia-a-dia, de gestão de plataformas de e-commerce, implementações de campanhas, mas Márcio enquanto gestor de negócio, Márcio enquanto elemento que sabe analisar o negócio e consegue entender os números do negócio e como é que eles crescem para gerar resultados.
Então a minha estratégia no LinkedIn, a pouco e pouco, também tem tentado evoluir nesse sentido. Okay, tens alguma estratégia, não falo em planeamento e de conteúdos, mas que uses dentro da plataforma para te trazer resultados e notoriedade? Olha, lá está, de acordo com aquela que é a tua audiência e a tua abordagem, eu noto que atualmente, no meu contexto, isto é muito importante dizer, no meu contexto, conteúdos em formato carrossel estão a funcionar muito bem, em que há aqui uma história em que tu consegues espelhar, então tu consegues prender mais a atenção, então esta estratégia tem sido muito utilizada. Eu sou péssimo a desenho, vai de Canva, cria formato e vai, ok? Misturas aqui umas componentes Nano banana. Bora lá, misturas aqui umas componentes de AI e segue. Outro tipo de estratégia que eu estou a usar é, eu no passado eu tinha muita intenção de conteúdos de vídeo longos, o máximo que a plataforma te pudesse permitir, e agora não. Ou seja, em vez de explicar como é que tu avalias o lifetime value do teu cliente através do Google Analytics, e então promovi um vídeo de 8 a 10 minutos, ok? Eu agora sou muito mais cirúrgico, vídeos muito mais curtos e num ponto em específico, ok? No relatório, onde é que tu encontras o lifetime value? Então eu explico como é que isto se encontra e como é que é o passo. Ou seja, então esta redução de tempo de vídeos também demonstra um resultado bastante interessante naquilo que é o alcance, naquilo que é as interações, e são 2 exemplos de estratégias que estou a usar que não usava no passado. Fragmentas a tua densidade por módulos, vamos assumir assim. Aquilo é quase Por exemplo. não é um nano banana, é um nano curso. Yes. Que te vai dando ali alguns inputs. A jornada é a mesma, os 20 minutos de vídeo é a mesma, mas partidos em 20 módulos, 20 séries Completamente. que tu vais dando. Completamente. Eu reparo também que tu divides muito o tempo entre produção de conteúdo, partilha do conteúdo e aprimoramento, seja dos copies, análise da plataforma e tudo mais, mas também tens um tempo muito alocado a comentar e a... Não quer dizer fofocar, não é? Porque é um termo muito clichê. Mas vamos assumir interagir com outros perfis e outras contas. Isso é estratégico ou é orgânico? Olha... Ou é estratégico orgânico? Eu diria que há aqui uma ponta de estratégia. Não vou negar. Quando existem perfis que têm uma relevância muito interessante dentro da plataforma, que têm um engagement muito interessante dentro da plataforma, é normal que eu tenha alguma atenção, mas há sempre uma premissa que é, tem que haver uma identificação minha para com o profissional, tem que haver um reconhecimento daquilo que é o seu valor em termos daquilo que partilha, ok? E a minha intenção é também trazer outra perspectiva, trazer outro ângulo de pensamento àquilo que ali está a ser debatido. E depois, normal, como consequência, isso vai-te gerar aqui alguma exposição, até porque tu agora consegues ver nas publicações de LinkedIn, quando tu comentas uma determinada publicação, tu consegues ver as impressões que o teu comentário tem, e isso é interessante. E é curioso perceber que quando existe esta interação, existe sempre ali um pequeno incremento do número de visitas ao meu perfil. É curioso, mas essencialmente é com o foco de aportar valor, ok? Dar outro ângulo de pensamento e também contribuir para o debate. Porque hoje em dia eu acredito que há muito conteúdo que está powered by AI, ok? E quando tu tens a oportunidade de nos comentários trazermos um bocadinho do teu sentido crítico, do teu pensamento, da tua capacidade de raciocínio lógico, eu acho que isso te gera diferenciação e acaba também por gerar valor acrescido a quem está a ler. Então acaba por ser aqui um bocadinho esta intenção quando faço alguns comentários na rede. Sim, é engraçado porque nós vivemos numa era ambígua, não é? Que nós estamos ali a trabalhar a evolução, a digitalização. Bom, a digitalização já passou, mas a inteligência artificial que está cada vez mais a ser implementada em tudo o que é negócio e nós se calhar conseguimos olhar daqui por 7 meses, muita coisa mudou, 5 meses, muita coisa mudou, 3 meses, muita coisa mudou. Ainda assim, toda a gente quer entrar na inteligência artificial, toda a gente quer ter, mas depois nós ainda damos
primazia ou privilégio a quem é autêntico, quem é orgânico e quem tem um sentido crítico vindo da sua própria cabeça. E eu acho isso muito, muito, muito interessante e muito controverso, que é, eu quero estar ali, eu quero fazer parte desta jornada de inteligência artificial, mas se vier alguém que não use, eu vou-lhe dar mais valor ou mais crédito. Quando eu digo isto, mais valor ou mais crédito, do ponto de vista crítico, do ponto de vista criativo. Ok. Tu acabas por ter aqui uma parte muito curiosa que é, pá, quando tu falas da AI, tu já não estás nesta parte do é giro, ok? Tu já tens que estar na parte de como é que eu retiro É útil. partido disto, ok? Ou seja, como é que isto me permite ser mais eficiente, como é que isto me permite ser mais ágil na geração de resultados, como é que isto permite incrementar a minha produtividade, como é que isto me permite otimizar processos. AI por AI é giro, mas quando tu cruzas AI com automação, tu aqui consegues resultados muito, muito interessantes. Creio que ainda se vive aqui numa componente muito de síndrome do objeto brilhante, ok? Agora estamos a falar de inteligência artificial, vamos todos correr, vamos todos fazer qualquer coisa para ser giro, mas quando tu vais espremer muito bem, ok, fizemos aqui uns promptzinhos, e que muitas das vezes nem sequer se sabe utilizar bem os prompts dos LLM, mas só para dizer que fazemos umas coisas giras, só para dizer que estamos a utilizar umas coisas giras. Só para no café dizer, eu sei, eu uso, eu uso o ChatGPT. É isso. Acho que é um bocadinho por aí, mas um dos principais pontos sobre este tema é, acho que é importante ter muito cuidado para não deixares o teu cérebro ficar preguiçoso. Ou seja, tu conseguires questionar, tu conseguires trabalhar numa perspectiva contrária àquilo que tu recebes, para a partir daí tirares melhor interpretação daquilo que os LLM te geram, é super importante. E mais do que tudo é tu entenderes muito bem as questões que queres fazer, ok? Para que depois possas retirar real partido e depois transportar para a aplicação, mas isto dava um tema de muitas horas. Eu acho que aqui o trigger é mesmo usares a inteligência artificial a teu favor e não seres usado a favor dela. E eu acho que isto acontece maioritariamente no mercado, que é nós não sabemos usar a inteligência artificial. Tipicamente vamos estar ali a mandar o promptzinho, como tu disseste, mas depois em sumo aquilo não nos dá nada. Nós não estamos a usar para converter, não estamos a usar para efetivar alguma coisa no nosso negócio. É para saber o que é que fica melhor com umas calças pretas, eu tenho isto na minha despensa, qual é o prato que tu me recomendas? E vais a ver no final do dia isso em números converte zero. Converte em felicidade. Sim, porque imagina, tu quando olhas para os principais objetivos de utilização dos LLM, vais ver ali nos tops, quero que ele seja o meu psicólogo. Ok? Ok, está tudo certo. Mas está tudo certo, calma. Mas quando tu olhas no outro espectro, e por exemplo na área de e-commerce, tu tens grandes empresas de client support e contact center a usar os LLM para conseguirem interpretar os sentimentos que as pessoas têm quando ligam para a linha de apoio ao cliente a fazer uma reclamação, ok? E a partir dessa interpretação de sentimento, automaticamente já estão a gerar scripts de resposta para que o operador possa responder, ao mesmo tempo que vão puxar toda a informação de histórico do cliente para que rapidamente o operador consiga perceber as últimas interações que esta pessoa teve. Portanto, vê a mesma solução, duas amplitudes de utilização completamente diferentes e ambas geradoras de resultados completamente diferentes. O que é um LLM? Então, LLM significa Large Language Model, ok? É aquilo que vulgarmente tu entendes como um ChatGPT, um Perplexity ou um Claude, ok? E em que, vamos simplificar isto, como eu gosto de dizer. Imagina um chatbot com esteroides, ok? Que tem a capacidade de te dar resposta, mas acima de tudo tem a capacidade de interpretar, tem a capacidade de correlacionar e tem a capacidade de te entregar opções de resultado muito mais estruturados, muito mais robustos e muito mais profundos. Ou seja, consegue trazer para cima da mesa a capacidade de não só te responder, ok? Mas também de interpretar e corrigir e propor melhorias.
O ChatGPT é o mais famoso, tens outros. Vamos agarrar nisso um pouquinho mais para a frente. E agora, vamos fazer aqui uma ligação e depois já vais perceber de onde é que vem esta ligação. Há aqui 3 conceitos que eu gostava que tu tentasses desmontar. Ok. O que é o empreendedorismo? Ui. Um conceito. Simplista. Simplista. O que é o intraempreendedorismo? E o que é ser-se gestor ou empresário? Epá. Simplista. Não precisamos de ir ao fundo da questão. Imagina, empreendedor, e não sei se já reparaste como é que acaba a palavra. Dor. Acaba em dor. Há muita dor no ser empreendedor. Pá, empreendedor é quando tu tens uma ideia, é quando tu tens um projeto e tu vais ao mercado e tentas lançar esse projeto e muitas das vezes não tens os recursos, muitas das vezes não tens as competências todas. Então há aqui uma tentativa de validar um determinado produto ao mercado para que ele evolua. Tens a vontade. Exatamente. Intraempreendedor é a capacidade de tu trazeres para dentro da organização, ok? Esta tua intenção de fazer acontecer, esta tua intenção de hunger for more, sendo que a empresa aqui te dá a possibilidade de tu teres esta autonomia e esta liberdade. Ou seja, dentro de uma organização, um intraempreendedor é aquele elemento que consegue ter autoridade suficiente para desenvolver um produto, tomar decisões sobre as direções de uma determinada área, inovar com uma segurança de que a empresa não é tua, mas lá está, sem poderes colher os respectivos dividendos por isso. Tu, quando és empreendedor, o teu potencial de risco é muito alto, ok? Mas se corre bem, o teu potencial de escala e de crescimento é muito maior. Portanto, intraempreendedor, o teu potencial de risco é menor, ok? Mas o teu ganho também é menor. Porquê? Porque estás a operar dentro de um ecossistema Ou de nulo, outros. ou só palmadas nas costas. Yeah. Um empresário é aquele elemento, ou um gestor, é aquele elemento que já tem uma organização que está madura, que está consolidada, que tem resultados gerados, que já teve a validação do tempo, ok? E que então aí conseguiu criar uma empresa, não é uma monoempresa, ok? Que quando se começa é isto, e está tudo bem, mas um gestor, um empresário, é alguém que já tem uma organização com estrutura, validada pelo tempo, com escala e com capital que lhe permita, continuar a evoluir. Parece muito bem. Agarrando aqui, ainda que eu te veja como um empreendedor e um intraempreendedor, a parte do empresário ainda não. Ainda não. Ainda não. À data de hoje. Eu sempre te vi, em todos os projetos que tu tiveste envolvido, a intraempreender. Como é que se processa isto? Ou seja, nós há bocado estávamos a falar de inteligência artificial, pode ser uma forma de intraempreender, ou seja, trazer soluções que podem revolucionar o teu setor, a tua área de atuação, o teu departamento, automatizar certas e determinadas coisas, mas o que é isto de intraempreender? O que é que se faz? Como é que se faz? O que é preciso ter para fazer? Olha, eu de facto considero-me um intraempreendedor, ok? Porque, por exemplo, quando eu olho para ti, e nós já nos conhecemos há muitos anos, ok? Tu tens um drive de muito mais orientação ao risco, ok? E tu não tens receio de arriscar sabendo se vai funcionar ou não. Tu vais, fazes acontecer e depois logo vamos ver o que é que acontece. Eu confesso que, ao contrário de ti, eu tenho uma ligeira aversão ao risco, ok? E eu acho que isso é muito interessante e eu admiro-te imenso por isso. E o que está aqui a acontecer é um ótimo exemplo de empreendedor, ok? E a Martin Phil é também um ótimo exemplo de um empreendedor. Eu considero-me um intraempreendedor porque eu vou buscar toda a bagagem, toda a aprendizagem fora, enquanto freelancer, pagam-me para isso, ok? E depois trago isto para dentro da empresa.
que é que eu quero dizer com isto? Eu agarro nos conhecimentos que adquiro e depois implemento-os naquilo que é o meu dia-a-dia. Vamos supor, estamos a fazer uma campanha de geração de leads. Se há alguma estratégia, ferramenta ou solução que eu aprendi quando estava a trabalhar a geração de leads com um cabeleireiro, eu vou trazê-la para dentro da empresa, ok? E isto é um exemplo de intraempreendedor. Depois, eu considero-me um intraempreendedor no sentido em que eu olho muito para aquilo que são os objetivos da organização, ou seja, a organização tem que fazer 10. Eu entendo que a minha área de negócio tem que contribuir com 5, ok? Eu, enquanto profissional dentro de uma equipa, tenho que ter 2,5 e o outro elemento tem que fazer 2,5. Então, esta visão de negócio, este entendimento de qual é que é o meu papel no seio da organização, é também uma forma de eu me conseguir posicionar com inovação, com novas soluções e, essencialmente, eu considero-me um intraempreendedor porque eu não tenho problema, nem tenho receio de dentro da organização fazer um extra mile. Que é, muitas das vezes, quando tu ouves isso não está no meu job description. Fico logo burro das ideias. Ou seja, tu olha para a organização e... Ou aquela, desculpa estar a interromper, eu gosto por causa dessa extra mile, ou aquele detalhe do são 5:30 e perguntam, mas é para começar hoje? É muito assim? isso, ou seja, esta visão de intraempreendedor é tu trazeres esta audácia, tu trazeres esta capacidade de inovar, fazer acontecer para dentro da organização. Pese embora que tens que estar numa organização que te permita isso. Tens que estar numa organização que olhes para a inovação, que aceite o erro e que valorize por meritocracia quem entrega mais. Ou seja, se eu, Márcio, gero mais resultados, se eu, Márcio, demonstro com números os resultados gerados, é inquestionável. Estás a entender? E então, para mim, ser intraempreendedor dentro de uma organização passa um bocadinho por isto. Trazeres inovação, proporcionares diferenciação e aplicares muito do que aprendes lá fora dentro da tua empresa. Isso acaba por ser, para ti, os principais pilares de um intraempreendedor, mas também do empreendedor, porque aquilo que vai mudar é um bocado o fim. Certo. O fim pessoal. Certo, porque certo. no final do dia, se tu estás a empreender dentro de uma empresa, ou estás a empreender fora da empresa, a única coisa que muda é aqui um bocadinho a framework e o resultado que pode gerar para ti, enquanto Márcio, enquanto o empreendedor. Portanto, isto acabam por ser os 3 pilares base que tu acreditas que possam ser a fórmula do sucesso para empreender? Eu acho que quando tu olhas para a perspectiva de ser empreendedor, lá está, eu nunca o fui no verdadeiro sentido da palavra. Eu acho que tu tens que ter uma grande paixão pelo risco e tens que viver muito bem com isto pode correr mal. Ok, ou isto tem grande probabilidade de correr mal. Paralelamente a isso, enquanto empreendedor, tu tens que ter muita consciência que há muita coisa que tu vais perder. Ok? Ou seja, tu vais casar, vais ter filhos e vais ter que avaliar se estás disposto a esse trade-off. Ok? Porque vai exigir dias, noites, fins de semana, feriados, e tu tens que aceitar isto. E quem está contigo, tu vais ter que ser muito transparente nesta partilha. Ok? Porque nem toda a gente está disponível para estar junto de alguém que vai empreender. Porque pelo que eu vou ouvindo, e por alguns profissionais que vou acompanhando, é um trabalho muito duro. E não acontece da noite para o dia, demora tempo. Testar um produto, validar o produto, adequar o produto ao mercado, pedir financiamentos, estares em rondas de investimentos, investires o teu capital, perderes capital, errares, recuares, até conseguires testar. A Amazon não foi a Amazon da noite para o dia. Demorou mais de 20 anos até ser o que é hoje. Ok? E eu acho que isto é muito importante as pessoas terem esta consciência. E eu confesso muito, muito honestamente que é um bocadinho este receio que ainda não me permitiu dar o clique para o empreendedorismo,
ao mesmo tempo que se calhar ainda existe aqui uma tentativa de perceber melhor que dor é que eu vou conseguir solucionar, ou seja, qual é que é o problema que tem muito impacto nas pessoas, com volume suficiente para ser replicável e escalável em termos de resultado. Mas o medo já está quase a ser, já se está quase a perder. Estamos a mitigá-lo. Quem sabe em breve não acontecem umas coisas giras, mas acho que há que ter esta consciência. Para não puxo por mim acerca das coisas giras, porque eu depois vou-te fazer perguntas que posso não, tranquilo. Diz-me agora aqui uma coisa importante, que é, dentro do intraempreendedorismo, nós sabemos que fazemos a extra mile, isso reflete-se em horas também. O empreendedorismo também se reflete em horas, projetos de freelancer vão-se refletir em horas, mas nós temos o nosso trabalho de 8 horas outra vez, e também temos aqui alguma componente pessoal que deve existir, e eu gostava de perceber como é que tu farias a divisão de tempo perfeita, só se houvesse uma fórmula perfeita entre me time, projetos de freelancer e quantos, tempo de trabalho, empreender ou intraempreender. Olha, essa é engraçada. Muito dificilmente tu vais conseguir encontrar a fórmula perfeita aqui. O ponto é, algo que tu tens que assumir quando estás a trabalhar por conta de outrem, quando estás a trabalhar em projetos de freelancer, quando estás a dar aulas. Estás a trocar tempo por dinheiro. Okay? E como estás a trocar tempo por dinheiro, uma das principais notas de reflexão que tenho é, ok, já que estou a trocar tempo por dinheiro e eu estou consciente disso, qual é o tempo, qual é o menor tempo que eu tenho, mas que me gera o máximo de dinheiro. E então este é um dos critérios que eu uso para, por exemplo, trabalhar em projetos freelancer e dar aulas, ok? Depois, existe também aqui esta intenção de perceber qual é que é o resultado que internamente tu vais gerar. Porquê? Porque existe muitas das vezes aquilo que são os ganhos tangíveis e os ganhos intangíveis. Ou seja, ganhos tangíveis é aquilo que tu materializas, eu recebo X por este projeto, e os ganhos intangíveis muitas das vezes são aquilo que tu ganhas, porque é um projeto que te vai expor a um determinado perfil, porque é um projeto que te vai dar a possibilidade de trabalhares uma determinada área que está em crescente. Portanto, isto é também um dos critérios que eu procuro usar e procuro ter em conta. Outro ponto é, não faço canibalização de tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu estou a trabalhar das 9 às 6, é aqui que eu vou estar focado. Porque tu não consegues estar focado em 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não vai dar. E isso obriga-te a ter uma grande clareza e racionalidade no momento em que estás a negociar projetos freelancer. Em que, com toda a transparência, tu partilhas com o teu cliente, eu só consigo estar disponível aqui. Para ti faz sentido? É um jogo que aceitas jogar? E o cliente está no seu total direito de dizer, não, para mim isso não é possível, portanto não vai ser. Então, há aqui esta questão. O bloco do trabalho é o bloco do trabalho. Existe também depois um planeamento daquilo que é tempo para aprender, porque esta área, a área do digital, a área do e-commerce, qualquer área, é uma área que tu precisas de dar tempo para aprender. Então há aqui uma definição de blocos semanais em que há 1 hora para dedicar à formação, ou há meia hora para investir naquela exploração de ferramenta. E depois há outro aspecto que é muito importante, em que eu falhei muito, que era na parte da família, de tempo para a família. Então, mas para te responder objetivamente, bloco de tempo das 8 horas dedicadas só ao trabalho, está aqui fechado. Depois de bloco de tempo dedicado à aprendizagem, que é crítica. E depois aqui um terceiro bloco dedicado à área do Márcio, empreendedor, ou que lhe queiras dizer, com as formações e com as aulas e com os projetos freelancer. Porque há um aspecto que ainda estou a tentar trabalhar, que é como é que eu consigo escalar para lá. O Márcio é apenas uma pessoa. Como é que tu consegues produtizar determinados serviços que tu prestas? Como é que tu consegues ampliar a tua força de trabalho de forma a que não estejas 100% dependente de ti? Ou seja, eu, para dar aulas eu tenho que estar lá. E então isto é algo que ainda estou a tentar desenvolver para perceber como é que consigo, lá está, ampliar para assim gerar mais receita.
Achei engraçado, tu falaste aqui em 3 pontos e eu vou-te fazer a pergunta de forma a incluir um novo ponto. Quando tu falaste dos 3 pontos, tu fizeste uma reflexão mais profunda onde não categorizaste, onde refletiste, mas depois quando te categorizaste tu disseste trabalho, são estas 8 horas, aprendizagem e depois a parte de empreender, projetos, empreender. Mas na tua reflexão há uma parte que é o me time e a parte família. Mas quando tu categorizaste, tu não categorizaste este ponto. Onde é que ele se enquadra, de forma geral, não precisas de levar isto para um exemplo pessoal, mas onde é que ele se deveria enquadrar no ponto de tempo? Ou seja, eu por dia tenho 24 horas, eu sei que estou a trabalhar 8 horas, eu estou a pôr meia hora para estudar, estou a pôr mais 1, 2 horas, 3 horas, 10 horas para fazer o meu me time de empreendedor, mas onde é que está o meu me time pessoa-família? Onde é que tu, na tua fórmula da Coca-Cola, onde é que tu jogavas tempo nessa caixinha? Em quantidade, pronto. Mas... Sabes que a família é um aspecto importante e neste momento, de há um ano a esta parte, houve uma mudança na minha vida que me obrigou a passar por uma reflexão muito profunda e a trazer algumas aplicações dessa reflexão. E cada vez mais a família está-se a posicionar naquilo que é a minha prioridade, nomeadamente os meus filhos, o Vicente e a Júlia. Isto para te dizer que, ao dia de hoje, eu procuro sempre ter um pouco de tempo com eles, nem que seja 30, 40 minutos ao final do dia, em que estou 100% dedicado a eles, para os sentir, para criar emoções, para criar legado, para perpetuar a conexão. E cada vez mais eu procuro olhar para aquilo que vou fazer e questionar: isto faz sentido para aquilo que eu lhes quero deixar? Faz sentido para os ensinamentos que eu lhes quero transmitir? Faz sentido abdicar de tempo para dar 2 horas de formação e ganhar X em prol de os ir buscar e estar 40 minutos com eles? E esta é uma pergunta muito, muito, muito dura, porque tu nem sempre pensas assim. Há uma dada altura que tu crias uma determinada crença que eu estou a trabalhar para eles, é por causa deles, claro, mas eles não te pediram nada, por assim dizer. E quando eles estão ao pé de ti e querem brincar contigo, é só aquilo que eles querem. Eu lembro-me perfeitamente, e eu vou finalizar com isto, que eu lembro-me perfeitamente quando, no dia do pai, o Vicente tem 10 anos, e no dia do pai que o Vicente tinha 6 anos, 7 anos, pediram para fazer um desenho do dia do pai. E o Vicente desenhou o pai numa mesa, sentado numa cadeira com um computador. E o Vicente não estava lá. E quando tu tens isto é uma chapada muito grande. 2 anos depois, o Vicente fez um desenho do dia do pai e o pai já lá estava a brincar. Portanto, isto leva-me a crer que esta reorganização e este calibrar é cada vez mais um aspecto muito importante, e a intenção é cada vez mais aumentar este tempo. Sem esquecer que lá está. Tu vives num mundo capitalista, o dinheiro é uma commodity, tu precisas dele, apenas tens que saber como é que fazes as tuas ações de forma a que, enquanto estás a trocar tempo por dinheiro, tenhas o menos tempo, mas recebas o máximo de dinheiro, até que a uma dada altura que tens o famoso efeito dos juros compostos nos investimentos e ativos que fazes, para que tenhas mais liberdade. Obrigado pela partilha. Antes de mais, porque isso é extremamente importante, porque normalmente as pessoas esquecem-se deste fator, e eu incluso. Ou seja, quando nós estamos numa ótica de empreender, quando estamos numa ótica de crescer, fazer as coisas funcionar, nós esquecemos tudo o resto. Então parecemos um bocado cães de caça. Isto tem que dar, tem que dar. E o cão de caça tem coisas boas e tem coisas más. É que ele, garantidamente, ele vai dar tudo para apanhar a presa. Muitas das vezes ele não se está a perceber que está a passar por espinhos, está a passar por ramos, está-se a cortar, está a bater no muro, está a fazer isto porque ele está tão focado na presa. Quando ele regressa, se calhar todo aquele esforço que ele fez
deixou magoado, deixou com sangue, com feridas que vão perpetuar para a vida, e isso faz com que se calhar aquela presa não tenha sido tão valiosa assim para todas aquelas feridas de guerra que ele ficou. E muitas das vezes nós esquecemos disto. Portanto, é importante essas partilhas às vezes para tomadas de consciência. Tomadas de consciência. E eu achei engraçado tu relacionares aqui a parte do capitalismo e dos investimentos no fim. Porque é uma pergunta que eu tinha para te fazer. Tu és uma pessoa de números, és uma pessoa que também tem alguns investimentos e que faz alguns investimentos e capitaliza o seu património por via também de investimentos. Numa ótica muito empreendedora e muito calculista e já com alguma experiência e maturidade, imagina que tu só tinhas 1000 € à data de hoje para investir. Quais seriam as tuas ações ou qual seria a tua principal ação de investimento com esses 1000 €? Olha, eu poderia falar de ETFs, REITs, criptos, ações, pá, you name it. Mas se existissem apenas 1000 €, eu iria fazer... Sem IVA. Está bem, boa. Eu ia fazer 1000 €, 1000 €. Eu ia agarrar neste valor e, em primeiro lugar, eu ia perceber antes de os gastar. Perceber quem são as pessoas que entendem de investimentos. Ok? Eu iria tentar perceber quem é que no mercado tem resultados comprovados. Ok? Quem é que no mercado percebe efetivamente deste tema. Investimentos, liberdade financeira, literacia financeira, o que fosse. Em segundo lugar, ainda antes de gastar os 1000 €, ok? Eu ia tentar trocar ideias com esses pares. Seja diretamente por mensagens, seja pelos seus grupos, seja nas suas redes sociais. Iria tentar entender a validação. E depois agarrava nestes 1000 € e iria investir em conhecimento. Ok? Iria entender o que é isto dos investimentos, o que é liberdade financeira, o que é literacia financeira, o que é que quer dizer investir. Eu ia ganhar conhecimento. Depois, seguramente, eu ia ter a capacidade de gerar novamente 1000 €, ok? Porque iria rever todos os custos que tinha, porque iria aprender como aumentar os meus proveitos, ok? E então depois iria capitalizar. Mas o que eu faria era isto. Eu acho que é super interessante e isto cá está, é a veia do empreendedorismo. Não se faz o caminho sem perceber o que é que estamos a fazer. Porque senão, rapidamente, tu vais fracassar. Tal e qual. No mínimo, tu tens que entender o beabá da coisa. Tens que ser, no mínimo que seja, um bom técnico. É, porque imagina, se tu dizes assim, olha, se tu não sabes as regras de jogo, como é que vais perceber se estás a ganhar ou a perder? Não é? Se eu não sei, se eu não entendo os princípios, e isto é muito importante, os princípios muitas das vezes são o core, se não entendes os princípios, como é que tu depois vais saber se de facto o jogo que estás a jogar te está a ser favorável ou não? Se não entendes os números, não consegues perceber. Nós tínhamos um treinador que nos dizia, na altura que eu jogava a bola, na altura que eu era um atleta, e tínhamos um treinador que ele já tinha uma veia muito desenvolvida dentro do empreendedorismo e ele falava muito desse conceito. E era muito engraçado que ele dizia-nos, se nós estivermos a ganhar 1-0, estamos a ganhar ou a perder o jogo? E toda a gente dizia que estava a ganhar. E ele disse, ok, mas se isto for a segunda mão e nós tivemos 3-0 na primeira mão de derrota, isto significa o quê? Quer dizer que ainda estamos a perder. Bom exemplo. E nós ficamos sempre, ok, se não sabemos as regras do jogo, se não sabemos todos os pressupostos, não vale a pena responder só por responder. Tal e qual. Mais vale o silêncio, que nos ajuda a maturar e fazer uma pergunta contra uma pergunta antes de respondermos de forma imediata. Márcio, uma última pergunta. Se tiveres que deixar uma frase, uma só, para alguém que se queira tornar inesquecível, qual seria? Se eu tivesse que deixar numa frase, numa só, para alguém se tornar inesquecível, qual é que seria? O inesquecível pode ser por muitas coisas. Pode ser romanticamente, pode ser do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de empresas. Estou-te já a facilitar aqui a dar PS. A minha frase seria:
investe em ti, mas ao mesmo tempo testa constantemente a aprendizagem que estás a ter. Ou seja, porque se vais só no investimento em conhecimento, tu podes ficar com aquilo que é uma diarreia mental ou obesidade mental, ou por uma expressão, masturbação mental. Mas se tu investes em ti, em conhecimento, em competências e ao mesmo tempo vais testando, ok? Tu vais validando essas competências, tu vais validando o caminho e tu vais validando se de facto estás a seguir na direção certa e se aquilo em que estás a investir te está a permitir crescer, gerar resultados, e como tal seria esta frase. Está comprada. Márcio, obrigado por teres vindo.